Hoje nós vamos falar para ter gás, ter motivação, ter ânimo, de como você praticar o desapego. Porque para nós levarmos motivação, ânimo e leveza durante essa semana, nós precisamos desapegar de algumas coisinhas. Sim, precisamos desapegar de muita coisa. Dia, meus amores, tudo bom? Começando mais uma segunda energética, mais uma segunda maravilhosa. Gratidão de estar aqui com vocês. Ai, que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. Começando com todo gás, começando assim, muito animada no dia de hoje, muito animada mesmo. Hoje nós vamos falar para ter gás, ter motivação, ter ânimo, de como você praticar o desapego. Porque para nós levarmos motivação, ânimo e leveza durante essa semana, nós precisamos desapegar de algumas coisinhas. Sim, precisamos desapegar de muita coisa. Enquanto aí os nossos seguidores eles vão entrando, nós vamos pensando aí quantas coisas nós carregamos ao longo das semanas, quantas coisas nós carregamos ao longo da nossa última semana, quanta coisa nós vamos carregando ao longo do ano, que vai fazendo com que nós percamos a nossa leveza, que vai fazendo com que nós percamos a nossa paz, que vai fazendo com que nós fiquemos cansadas, desmotivadas, que vai fazendo com que o nosso ânimo, vai fazendo com que a nossa vida vá se desgastando. Então hoje a nossa temática é exatamente essa: do que nós precisamos nos desapegar. Para começar a semana bem, para dar aquele gás na nossa segunda, o que nós precisamos aí deixando aí pelo caminho? O que você vai pensando aí? O que você precisa aí largar de mão? Já ir deixando, já ir tirando aí, sabe, da tua sacola pesada e largando aí do teu caminho. Vamos pensar aí numa alegoria. Uma viagem, nós carregamos mochilas, malas, bagagem. E aí nós vamos colocando, já muitas das vezes, coisas desnecessárias nessa mala, nessa mochila, nessa bagagem. E isso vai gerando peso. E aí quando nós abrimos essa mala, essa mochila, essa bagagem, nós pensamos, para que eu trouxe isso? Eu nem vou usar. Só que lá atrás, quando nós estamos para arrumar a nossa bagagem, a nossa mala, a nossa mochila, se nós tivéssemos planejado melhor, nós não teríamos perdido tanto tempo, desgaste, e até mesmo machucado a nossa coluna, ou causado tanto incômodo, se a gente tivesse prestado atenção e retirado aquele peso. Então hoje eu te pergunto, o que está te pesando? O que está te desgastando? O que está te trazendo fardo? Olha na tua bagagem aí. Sim, na tua bagagem emocional. O que está te trazendo peso? Eu tenho olhado na minha bagagem emocional e eu tenho visto muitas coisas e tenho tirado muitas coisas que não fazem mais sentido. Todas as viagens que eu faço,
eu estou falando viagens internas, eu sempre estou analisando. E até mesmo com as minhas pacientes, elas sempre fazem essas reflexões. Elas abrem as gavetas delas e elas perguntam: essa roupa eu preciso levar? Esse tênis cabe na minha viagem? Essa escova de dente a mais eu preciso levar ou será que eu posso comprar lá? Então começa a pensar, o que você vai colocar na tua bagagem? O que é importante para você levar na tua bagagem? Tem coisas que são totalmente desnecessárias, eu já vou te avisando. E você está carregando peso sem necessidade. Às vezes você vai para uma viagem de 3 dias e você está levando uma bagagem de 15 dias, de um mês, desnecessariamente. Para quê? Para sofrer? Para depois você voltar, olhar e dizer: caramba, eu nem usei isso tudo. Só carreguei isso para lá e para cá. Ou então você pagou até uma taxa ali para você despachar essa bagagem. Para quê? São questões que hoje eu quero estar levantando com você. Então vamos começar a desapegar. Vamos literalmente começar a desapegar para poder ter uma semana mais leve, porque essa é a nossa motivação, começar a semana mais leve, ter uma segunda diferente, para que a nossa semana seja mais leve. Então vamos lá. A primeira coisa para nós despertarmos, desperta nessa nossa segunda energética, é situações. Quais são as situações das quais você precisa começar a praticar o desapego? Sim, quais são as situações das quais você precisa praticar o desapego? Pensa. Por quê? Se existe uma situação do passado que ainda te incomoda, hoje ela não é passado, ela é presente. Oi, Gê, que bom que você está aqui, coraçãozinho. Hoje nós estamos falando, Gê, na nossa segunda energética, da prática do desapego, para ter uma semana leve. Vamos começar a nossa segunda com desapego. Então vamos lá. Se uma situação lá do passado ainda te incomoda hoje, é porque ela não é passado. Ela ainda é presente na tua vida. Então, se essa situação ela é presente, das duas uma, você precisa resolvê-la ou você precisa parar de remoê-la. Então, você precisa dar uma solução para essa situação. O que você não pode é continuar mais apegada a essa situação. Porque quanto mais você fica apegada a essa situação, mais você se torna pesada, mais essa situação te consome. Então existem coisas que você precisa desapegar. Porque se ainda está na tua vida hoje, é porque você não desapegou. E só se desapega de duas formas. Ou parando de remoer,
Ou você desencana e diz, não, não dá. Ou você resolve o que precisa ser resolvido em relação a essa situação. Por que isso ainda te atormenta? Por que você está carregando essa situação ainda? Por que você ainda está ruminando? Por que você ainda está aí com isso engasgado na tua garganta? Oi, Magali! Seja bem-vinda! Hoje nós estamos falando sobre desapegar. Para ter uma semana leve, precisamos desapegar. Por que você ainda está trazendo situações e não está desapegando dessas situações? Você precisa desapegar de situações. Você não pode arrastar situações na sua vida. Você precisa resolver essas situações. Porque situações mal resolvidas, elas vão gerar consequências ruins para a tua vida, que vão fazer com que a tua vida ela seja pesada. Não adianta você falar, não, mas isso tá lá atrás, não, deixa isso para lá, não quero mexer nisso, não, eu já botei isso para debaixo do tapete. Mentira. Porque se está te incomodando, isso não foi resolvido. Se está mexendo com você, isso não foi resolvido. Tá a casquinha lá superficial, mas o pus está lá dentro. Porque quando tem a cicatriz que não te causa mais dor, aí sim já passou. Mas enquanto a coisa ainda está fervendo dentro de você, é uma situação que você precisa dar conta, é uma situação que você precisa resolver. E como eu falei no início, só tem duas formas de resolver. Ou você para de remoer, ou você desencana, ou você vai lá e resolve. O que não dá é para você ficar com essa situação te atormentando e você tá apegado a essa situação e você não resolve. Isso é desapegar. Isso é desapegar. Porque não tem como você ser uma pessoa leve, não tem como você estar bem, estar leve, se a sua mente ainda está numa situação que não foi resolvida. Se tua mente, como eu tenho vários pacientes que ficam com a mente trabalhando 24 horas numa situação que não se resolve. E aí nós vamos para outro ponto, que é a história do e se? E se eu tivesse feito dessa forma? E se fosse assim? E se eu tivesse agido? E se eu tivesse conhecido? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse ido por esse caminho? E se... Não foi. O que você tem é isso. E agora, o que você vai fazer com isso? São várias alternativas que poderiam ser, mas não foram. Então não entra nessa fantasia, porque não existe. Passou, aconteceu, você tomou esse caminho. É com esse caminho que você tem que lidar. Eu também tenho vários ICs na minha cabeça. Só que esses ICs não aconteceram. Eu tomei tal caminho, talvez ruins, talvez bons, mas eu não posso chorar pelo leite derramado. Eu tomei péssimas decisões, eu tomei boas decisões, mas eu não tenho como chorar. Já chorei, mas eu não tenho como voltar atrás. Eu tenho que lidar agora com as decisões que eu tomei, porque se eu ficar no si, eu vou paralisar. Então eu tenho que me desapegar do si. Eu tenho que abrir mão do si, porque se eu não abrir mão do si, eu vou ficar com a minha mente pesada. E aí eu não vou ter leveza na minha semana, porque aí eu já começo a minha semana pensando, poxa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado essa decisão? E se eu tivesse feito aquilo? Poxa, semana passada eu deveria ter feito isso. Semana passada eu deveria ter tomado... Poxa, eu não deveria ter entrado nesse relacionamento.
Eu não deveria ter gastado esse dinheiro. Eu não deveria ter feito isso com meu filho. Eu não deveria ter feito isso com a minha filha. Eu não deveria. Olha só o turbilhão de coisas. Olha só. Desapega, desapega. Já foi, já aconteceu, já rolou. Solta, relaxa. Respira. Você já fez. Você já fez. Agora não dá. Desapega desse tipo de sentimento. Que é outra coisa que nós vamos entrar, que são os sentimentos. Que aí é a falsa culpa. Porque existe a culpa, que é quando nós fazemos algo errado e é natural, porque a gente tem que refletir sobre aquilo que nós fazemos e temos que ponderar para não repetirmos e tomarmos novas atitudes para fazermos coisas certas. E tem a falsa culpa. A falsa culpa é aquela falsa culpa que vem para nos punir. Sabe aquilo que fica martelando a mente da gente quando a gente fez alguma coisa e aquilo fica na cabeça da gente? Eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito aquilo. Poxa, por que eu não fiz? Caramba, nossa, e isso, e aquilo. E fica martelando, e fica te punindo, e fica te massacrando, e fica te esmagando, e fica te culpando, e não deixa você ir para frente, não deixa você ter uma vida leve, não deixa você ser feliz, não deixa você caminhar, não deixa você seguir. Isso é uma falsa culpa. Cuidado. Às vezes você está com uma culpa que não é uma culpa verdadeira. É uma culpa que te aprisiona. É uma culpa que te escraviza. Sabe aquela culpa que não te deixa andar? Que você olha para o lado e diz: caramba! Que não deixa você nem respirar. Isso não é uma culpa verdadeira. Será que não é isso que você está sentindo? Que você olha assim e você não sente nem vontade de levantar de manhã? De tanta culpa que você sente? Parece que tudo que você faz é errado. Nada do que você faz é direito. Todos os passos que você dá, sabe? Parece que todos os passos que você dá são errados. Desapega dessa falsa culpa. Desapega dessa falsa culpa. Assim como você também precisa se desapegar da falta de perdão. Porque tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que não se perdoam. O que eu canso de ter no consultório são mulheres que chegam e que não conseguem se perdoar. Todo mundo erra, todo mundo tem problema, todo mundo comete falhas. Grandes, pequenas, médias, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas acontece que a maioria dos problemas psicológicos, psicossomáticos são de pessoas, de mulheres que não se perdoam, que não conseguem se perdoar. Será que esse não é o seu caso? Você carrega um fardo tão grande de culpa, tão grande de autocondenação. Você tem um julgamento tão crítico contra você mesmo que você não consegue se perdoar. Se desapega disso, se desapega. Olha para você com olhos de amor e diz: não, eu me perdoo. Eu perdoo pelo que eu fiz. Eu fiz contra mim, eu fiz contra os outros, eu me perdoo. Se for um perdão verdadeiro. Se não for um perdão hipócrita, só da boca para fora. Se não for um perdão maldoso,
só para querer se aproveitar de outras pessoas. Se for um perdão genuíno, se perdoe, se perdoe. Pare de carregar essa mágoa contra você. Se desapega, sabe? Se desapega. Se desapega dessa falta de perdão. Quem é você para dizer que não pode se perdoar? Esquece o que você já fez, esquece o que você já deixou de fazer, esquece as coisas erradas da tua vida. Outra coisa que você precisa se desapegar é se desapegar da raiva. Se desapega dessa raiva que você sente. Se desapega dessa raiva que você sente. Desse ódio que vem dentro de você. Desapega disso. Dessa ira descompensada que vem. Que às vezes você chega, sente gosto de sangue na boca, que você se revolta, que você se descompensa, que você sabe ficar cega, que você dá vontade de fazer coisas que você mesmo nem se reconhece. Se desapega disso. É humano sentir raiva, é humano perder a cabeça, é humano querer voar no pescoço de alguém, é humano. Mas desapega desse descontrole que às vezes você tem. Esse destempero que você fica, essas oscilações que você dá. É claro que eu estou falando não de transtorno de humor. Isso precisa de medicação, isso precisa de profissional, isso precisa de ajuda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de se desapegar da raiva, dessa coisa de... Para você ter uma semana leve, para você aprender a se controlar, respirar fundo, se centrar, ficar bem, porque tem pessoas, tem mulheres que passam a semana toda com raiva porque não sabem expressar o que estão sentindo. É disso que eu estou falando. Se desapegue da raiva, falando, expressando, comunicando, abrindo as suas emoções, ao invés de ficar engolindo. Se desapegue, coloque, fale. Bufe, ainda que você tenha que bufar, mas se desapegue. Coloque para essa pessoa o quanto você está indignada, o quanto essa pessoa está te fazendo raiva, o quanto essa pessoa está te incomodando, mas se desapegue. Coloca para fora, ao invés de você estar morrendo por dentro, tá queimando, tá deixando a pimenta aqui, ó, te explodir. Se desapega, senta, ó, frente a frente com ela e fala: ó, tô sentindo raiva, você tá me incomodando, você tá me fazendo mal, você tá me machucando, você tá me ferindo, você tá me destruindo, essa sua atitude tá me marcando, eu não gostei. Ó, plá, 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 plá. Coloca pra fora, desapega dessa raiva, ao invés de você tá aí, ó, igual uma panela de pressão. Porque no consultório, o que que acontece? As mulheres chegam engolindo, 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 engolindo. Quando explodem, botam para quebrar. É disso que você tem que desapegar. Desse descontrole de na hora que vem, acaba com tudo, destrói tudo. É um temporal, um vendaval, um ciclone, uma tempestade fora de hora. Desapega dos seus medos. Para ter uma semana leve, desapega dos seus medos. Do que você tem medo? Começa a se desafiar. Essa semana iniciou. O que você tem medo? Medo de dirigir? Medo de iniciar uma carreira?
medo de começar um novo relacionamento, medo de fazer uma faculdade, medo de ter um filho, medo de adotar uma criança. O que você tem medo? Medo de comprar uma casa? Do que você tem medo? Medo de fazer um concurso público? Comece a desapegar do medo, comece a sonhar. Você merece sonhar grande. Porque deixa eu te falar uma coisa. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo esforço mental. É o mesmo esforço. Você sonhar que quer ter um Fusca, para você sonhar que quer ter um Honda, é o mesmo esforço. Aí você vai falar, mas é muito caro. É caro, mas economizar dinheiro vai ser o mesmo esforço. É aqui, ó. Eu uma vez fiquei impactada vendo um homem que parou de fumar e com o dinheiro que ele fumava, ele foi viajar. Ele juntou ali, ele guardou o dinheirinho dele, as moedinhas. Não lembro quanto tempo foi, se foram meses, um ano, não sei. O dinheiro que ele fumava, ele foi viajar. É uma questão de planejamento. Ah, mas está tudo muito caro. Sim, está tudo muito caro, mas isso também é uma crença limitante. Está tudo muito caro, mas você já saiu à noite para ver os barzinhos? Está tudo muito caro, mas você já viu que não para? É uma questão de planejamento. É uma questão de você saber o que você quer para você. É uma questão de você guardar o teu sonho. É uma questão de você desapegar do seu medo. É uma questão de você saber aonde você quer ir. Para você ter motivação, você precisa saber aonde você quer que a tua motivação te leve. Para ter uma semana motivada, para a nossa segunda energética, eu estou te dando uma dica. Coloca o teu sonho lá em cima. Que sonho você tem? Hoje, segunda-feira, 13 de maio de 2024. Qual o teu sonho? Qual o teu sonho hoje? Tira o medo de lado. Qual o teu sonho? O que você quer para a tua vida? Um sonho grande, um sonho muito grande. Comprar uma casa, viajar o mundo, ter o seu próprio negócio, a faculdade dos teus filhos, casamento dos teus filhos. Qual o teu sonho? Pensa grande, não é para pensar pequeno, não. Motiva. Segunda-feira. Já chegar na sexta-feira, você está animado, pensando, eu tenho algo. Por que sonhar? A minha semana vai ser diferente, vai estar motivada, eu tenho algo por que sonhar. Eu tenho os meus sonhos. Para segunda, hoje, eu estou pensando assim, poxa, vou levar minha bola até sábado, porque eu tenho sonhos. Eu estou animada pelos meus sonhos. Mas e você? Tira os medos, joga fora. Outra coisa que você precisa desapegar são de pessoas tóxicas e abusivas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Oi, Herbert! Muito bom te ver aqui. Para que nós possamos ter leveza ao longo dessa semana, precisamos nos afastar de pessoas tóxicas e abusivas. Não tem como eu querer ter uma semana boa se eu ando com gente ruim.
E aí você vai pensar assim, poxa, mas no meu trabalho tem gente tóxica, na minha faculdade tem gente tóxica, na minha religião tem gente tóxica, aonde eu ando tem gente tóxica. Ok, eu sei, mas você não precisa conviver com gente tóxica, concorda? Eu também sou cercada de gente tóxica, convivo com um monte de gente tóxica, mas eu não estou no grupinho de gente tóxica. Então, é uma questão de onde eu vou, onde eu estou, mas não com quem eu me dou. Então, eu posso me relacionar, mas eu não preciso viver. Assim como nós entramos no outro tópico, que é lugares onde eu não sou bem-vinda e onde eu não preciso estar. Porque se eu sei que existem lugares onde eu não sou bem-vinda, para que eu vou? Só para fazer presença? Só para me sentir bem? Só para mostrar que eu estou ali? Não. Eu não tenho necessidade dessa validação. Ou você tem essa necessidade dessa validação? Não faça isso com você. Não se encaixe em lugares que não são para você. Não precise comer migalhas, você não é pombo. Se o lugar não te aceita, não vá para esse lugar. Se o lugar não te valoriza, se o lugar não te respeita, se o lugar não te honra, se a pessoa não te quer lá, você vai fazer o que lá nesse lugar? Não tem lógica. Ah, mas eu fui convidada. Ah, mas você foi convidada, mas você sabe que a pessoa não te quer lá. Você sabe que você não é bem-vinda. Você sabe que não gostam de você. Você vai fazer o que lá? Aí sim é você submeter a pessoas e lugares tóxicos. E a receber toda aquela energia negativa em você. Para quê? Qual a necessidade? Desapega, desapega, desapega. Desapega de pessoas tóxicas, abusivas, desapega de lugares onde você não é bem-vinda. Desapega. Tenha leveza. O problema é que a gente quer ser boazinha. Desapega desse papel de boazinha. Desapega desse papel de querer agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Você pode desagradar as pessoas, você pode dizer não, você pode ser a chata da história. Porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você e você está se respeitando, você está se amando, você está se valorizando. Quando você desapega, você está fazendo assim: ai, como eu me amo, ai, eu me respeitei, ai, que bom. Faz isso por você. Faz isso por você, para você ter leveza na tua semana. Olha as semanas anteriores que você não fez isso. Oi, Dani, bem-vinda. Olha as semanas anteriores que você não fez isso e vê quanto peso você trouxe para a tua vida. As situações que você ficou aí na tua cabeça, embaralhada, as pessoas tóxicas que você permitiu entrarem na tua vida, os lugares que você foi, que você não era bem-vinda, os sentimentos que você permitiu que te encharcassem. Tudo isso te trouxe peso. Por quê? Porque você não se respeitou. Porque você não se amou o suficiente para desapegar, para dizer eu não quero.
para dizer isso não é meu, para dizer eu me amo, eu me respeito e eu vou ter uma semana boa porque eu não quero que o outro interfira nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Porque eu vou me priorizar. O problema é que a gente não se prioriza, a gente não se ama o suficiente para se respeitar, para começar uma semana pensando na gente. Esse que é o problema. Porque a gente já acorda a semana pensando o que vai fazer para o outro, como vai se dar para o outro, que tem que ser uma boa funcionária, que tem que ser uma boa amiga, que tem que ser uma boa mãe, que tem que ser uma boa isso, que tem que ser uma boa aquilo, que tem que ser uma boa aquilo outro. Oi, Mundilista, muito bom que você está aqui. Ou seja, a gente já acorda na segunda-feira programado para o outro e não programado para a gente. E aí a semana já vai ficando assim, ó, arrastada, arrastada, cansada, cansada. Ah, ah. Por quê? Porque a gente não está programado para a gente. A gente não está programado para desapegar, a gente está programado para se apegar a tudo, ó. Me apego ao seu problema, me apego à sua dificuldade, me apego às suas dores, me apego às situações, me apego às pessoas que me incomodam, me apego à necessidade de validação, porque eu preciso ser aprovada por você, me apego àquela luta, me apego ao seu trabalho, me apego a todo mundo, a tudo, ó. Vou me apegando ao sentimento do outro, a isso, aquilo, aquilo. Ó, vou ficando cheio. E aí, a gente não desapega, que é o que a gente deveria fazer. Então, vamos começar essa segunda para ter uma semana leve. Vamos começar a segunda desapegando? Vamos desapegar, gente? Vamos desapegar daquilo que incomoda a gente, daquilo que está, sabe, transbordando. Vamos desapegar de sentimento que não faz mais sentido, de relacionamento ruim. Vamos desapegar aí, sabe, de pessoas que estão nas nossas vidas e que vocês sabem que já não são mais para estarem. Tem pessoas que estão nas nossas vidas que já eram para ter saído, ó. Vamos desapegar? Vamos varrer? Vamos varrer? Vamos? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Vamos varrer de manhã, vamos varrer. Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrendo, vamos varrendo, vamos varrendo. Vamos tirando esses... Por favor, gente. Quanto tempo mais você vai levar um relacionamento que não é mais para levar? Vamos desapegar? Vamos tirar? Vamos limpar? Energia parada não é boa energia. Está congestionando para uma energia boa vir para a tua vida. Você está ali com uma energia estagnada que não está te fazendo bem. Está com uma energia ali que está fazendo com que a tua vida não ande. Então você está precisando tirar essa energia, querida. Tira essa energia da tua vida, pelo amor de Deus. Abre as portas, deixa a água lavar. Abre as portas, deixa a água lavar, deixa levar, leva. Deixa levar. Deixa levar, deixa as águas levar, para trazer uma outra pessoa para a tua vida. Tá na hora de trazer uma outra pessoa para a tua vida. Por quê? Porque a gente se apega ao que não é para se apegar. Tem uma alegoria que eu gosto muito, muito, muito.
O menininho pequenininho, é muito bom você estar aqui. Menininho pequenininho, ele vê uma moedinha dentro de uma garrafa e ele enfia a mão para pegar. Só que na hora de sair, a mão dele não consegue tirar. E o avôzinho dele diz assim, olha só, se você largar essa moeda, eu te dou essa nota. Aí ele automaticamente abre a mão, né? Sai da garrafa e pega a nota. Às vezes a gente tá assim, a gente tá atrás de uma moeda e tem uma nota pra gente ali, uma nota com muito mais valor. Então desapega, gente, desapega. Hoje, nessa segunda energética, o recado é desapego. Desapego. Quer leveza? Desapega. Desapega, deixa levar. Desapega de situações, desapega de dores. As dores que você está sentindo, desapega. Feridas emocionais. Eu falei lá no início, mas vou falar de novo. Feridas emocionais, desapega. A não ser se são feridas que precisam, é óbvio, né, de um profissional, e aí você vai procurar a ajuda de um profissional, porque eu não sou leviana em relação a isso, mas feridas emocionais que você tem carregado há anos, a não ser aquelas que você precisa de um profissional para estar conversando, para você estar falando, para você estar trabalhando, para você estar entendendo essas feridas. Se você ainda não conversou com um profissional, se você ainda não buscou ajuda, se você ainda não fez uma análise profunda para entender as suas feridas emocionais, mas, por favor, veja de onde estão vindo essas feridas. Oi, Kátia, muito bom você estar aqui conosco. Veja onde estão vindo essas feridas. Veja essas dores emocionais. Isso eu vou falar numa outra live sobre dores emocionais, mas não numa segunda energética. Eu vou falar numa quarta, na nossa quarta espetacular, eu vou falar sobre como ter leveza e as dores emocionais. Mas voltando aqui, desapega daquilo que está te causando peso. Desapega daquilo que você sabe que você tem que desapegar, daquilo que você sabe. Porque tem coisa que a gente sabe que tem que desapegar. Situações, sentimentos, pessoas, medos, hábitos. Tem hábitos que nós sabemos que precisamos desapegar. Tem muitos hábitos errados que nós precisamos desapegar e que nos trazem um peso terrível. Um peso terrível. Eu tenho uma paciente que ela tem o hábito de comprar. Ela sabe que ela precisa se desapegar desse hábito, porque ela compra de uma maneira compulsiva. Então, ela sabe que ela precisa se desapegar disso, porque isso traz peso na vida dela. Então, do que você precisa se desapegar para ter uma semana leve? Coloca aqui embaixo nos comentários, para nessa segunda energética começar a ter aí uma semana leve. Do que você precisa se desapegar? De um sentimento, de uma situação, de uma pessoa, de um local? Do que você precisa se desapegar? O que está te causando peso? Ou o que está te causando dor? Do que você precisa se desapegar? Tem pessoas que precisam se desapegar de uma, tem outras que precisam se desapegar
de 2, 3, 4, muitas coisas. Do que você está precisando se desapegar nessa manhã, nessa segunda energética? Eu tenho me desapegado de muitas coisas, muitas coisas. Ainda tenho muitas outras para me desapegar, sem dúvida. E você? Coloca aí, o que você precisa se desapegar? O que você precisa se desapegar, Kátia? Rê, o que você precisa se desapegar, Resiane? Magali, o que você precisa desapegar? Vamos lá, vamos participar. Colocando vocês no fogo, hein? Gente, eu já desapeguei de tanta coisa, vocês não têm noção. Agora, de ontem para hoje, estou desapegando de mais uma, vocês não têm noção. Cada mergulho é um flash. Estou sempre desapegando, sempre, sempre. Tem um desapego material, é claro, porque energia, matéria também é uma coisa que nós precisamos desapegar. Então, muito bom. Desapegar do passado, isso é excelente, Rê. Isso é excelente. Depois, quando a live estiver completa, quando ela estiver aqui, você assiste, que eu falei sobre isso, desapego do passado. No início eu falo sobre isso. Também sobre energia, matéria, é muito bom a gente desapegar de coisas materiais. Faz bem, sabe? Porque nós somos energia. Então, quando nós temos coisas acumuladas, isso também faz com que a energia ela fique parada. Então, se você tem roupa, sapato, qualquer coisa parada, principalmente agora, né? Com essa questão das chuvas do Rio Grande do Sul, é muito importante essa conscientização de solidariedade, né? Pegar coisas boas também, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai dar coisa ruim. Então, ver o que você tem parado, que está bom, está útil ali, né, do seu guarda-roupa, do seu vestuário, estar doando. Isso é muito bom de você desapegar também, porque isso faz bem. O desapego material também é algo que faz bem para a gente. Então, a Resiane falou ali que precisa desapegar do passado. Eu também tenho me desapegado muito do passado. Passado presente. Eu falo disso lá no início da live, que se incomoda é presente, não é passado. É bem assim, é bem assim sobre isso. É sobre isso, né? Aí depois, quando tiver completo, você assiste que você vai entender. Mas é muito interessante. Fala, Kátia. Fala, Magali. Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês falarem sobre o que vocês querem, né? Se desapegar. O desapego é muito bom. Desapego, ele ensina a tirar o controle. Porque quanto mais eu me desapego, mais eu entendo que eu não tenho controle de nada. Pessoas controladoras têm muita dificuldade com desapego e por isso que às vezes a vida fica tão pesada e tem tanta dificuldade em ter leveza. Por isso a proposta também da segunda energética, porque a segunda energética é justamente para dar esse up de motivação para a semana, porque é para dar esse start de você aprender a ter leveza e saber que a vida é imprevisível.
A vida é imprevisível. Não tem como você controlar ou querer controlar a vida. Olha, Kátia, que coisa linda. Desapegar de tudo que faz mal, faz sofrer, deixar o peso. Olha, filósofa, gostei, Kátia. Muito bom, gostei. É isso aí, excelente. E essa questão, né, de desapegar é isso. É você entender que você tem controle até determinado ponto. Depois disso, você não tem mais controle. Então, o desapego é muito importante, porque você vai entregando, vai entregando, vai entregando e vai dizendo: desapegar de pessoas tóxicas, de pessoas narcisistas. Nossa, isso é muito bom. Muito bom, Rê. Muito bom. E ultimamente a gente tem encontrado muito pessoas tóxicas, né? Muito pessoas narcisistas. É, tá meio difícil hoje em dia, né? Oi, Lu, que bom que você entrou. Depois você vê a live completa. Na realidade, sempre existiram, né? Mas hoje em dia a gente está. É, que bom que você chegou. Chegou tarde, mas chegou. Hoje em dia a gente tem visto bastante, né? Então, essa questão do desapego, ela é muito importante. Ela faz parte da natureza de pessoas saudáveis, porque quanto mais eu desapego, mais eu entendo a minha humanidade. E quanto mais eu controlo, mais eu desaprendo a minha humanidade, né? Isso é muito interessante, porque eu vou desapegando e eu vou me humanizando. Eu vou controlando e eu vou me embrutecendo. Então, isso é muito legal. Que bom. Lu, do que você tem a desapegar? Fala para mim. Quero te ouvir. Já ouvi a Kátia, já ouvi a Rê. E você, o que você tem a desapegar, Lu? A Kátia falou que desapega de tudo que faz mal, a Rê falou de pessoas tóxicas narcisistas. E você, Lu? O que você quer desapegar nessa segunda energética para poder ter uma semana vibrante, uma semana motivada, uma semana leve? Você quer desapegar de quê? Depois você vai ver a live completa e você vai entender, né, do que nós estamos falando, mas é a prática do desapego. Para ter uma semana boa, uma semana leve, uma semana animada, uma semana motivada. Fala aí pra gente, Lu. Você quer desapegar de quê? Chegou agora, tem que participar. Não vai ficar de fora não, Lu. Fala aí. Vocês querem fazer perguntas? Rê, Kátia, sobre desapego, sobre peso. Nós já estamos partindo para o final da live. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Enquanto a de Luz coloca. O desapego é muito importante. Vocês já desapegaram de alguma pessoa que
recentemente vocês se arrependeram? Quem quer falar? Kátia quer falar? Rê quer falar? Então fala, Rê. Fala porque sim, eu não tenho como saber. Fala pra mim, meu amor. Fala comigo. Ah, namorei por 8 anos narcisista, foi difícil de me desapegar, me afastar. Narcisistas, eles são difíceis de se desapegar, né? São muito difíceis. Eu também tive um relacionamento com narcisista e foi muito complicado. Foi muito complicado. Doeu muito, mas mesmo sabendo que ele me fazia mal, eu não conseguia tirar esse sentimento de mim. Sim, sim, sim. O narcisista, essa habilidade, né? Ele tem essa habilidade. Eu demorei 2 anos para conseguir. De vez em quando ainda penso nele, mas eu sei que eu não posso mais querer ele na minha vida. Eu não quero mais ele na minha vida, sim. Eu demorei 2 anos para me curar de um relacionamento narcisista. 2 anos. 2 anos. Assim, para não pensar, não querer, não ter mais vontade, desapegar, tirar, não ter qualquer tipo de desejo. Foram 2 anos. Então, assim, é uma cruz na vida de qualquer pessoa, uma pessoa narcisista. Então, assim, é todo um processo para você sair de um relacionamento narcisista e depois você se curar de um relacionamento narcisista. Porque a questão não é você sair, é você sair e depois você se curar. Entendeu? Então, o desapego de um relacionamento narcisista é muito longo. É muito longo. Entendeu? Eu hoje, graças a Deus, não consigo nem mais pensar. Entendeu? Porque já conseguia, já tem mais de 2 anos agora, mas foram 2 anos para eu conseguir me restaurar desse processo e desapegar. Hoje já estou totalmente desapegada. Mas é isso, é você querer desapegar, é você querer largar. Por quê? É como nós estamos falando aqui. A gente quis desapegar. Mesmo gostando, a gente quis desapegar. Eu gostava, você gostava, e a gente falou que não dá pra gente, então vamos abrir mão. Não dá pra gente, está fazendo mal, vamos abrir mão. Mesmo gostando, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo machucando, mesmo rasgada, mesmo em frangalhos, mas vou abrir mão. Então, exatamente isso. Para eu ter leveza na minha vida, para eu poder viver bem, para eu poder estar em paz, para eu poder me reconstruir, eu preciso abrir mão. É exatamente isso, certinho. É desapego. É esse o exemplo perfeito, Rê. O exemplo perfeito. Não tem como eu querer ter leveza na minha vida se eu não abro mão. As duas coisas não podem andar juntas, tá? Não tem como eu ter leveza se eu não desapego de algo que está me fazendo mal. Não tem como. Porque se está me fazendo mal, se eu não desapego, eu não vou ter leveza. É a mesma coisa, eu tô com um espinho no meu pé. Eu tô pisando nesse espinho dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se eu não tirar, como é que eu vou dormir bem?
Não faz sentido. E Catinha, o que Kátia tem a dizer para a gente poder encerrar nossa live? Já estamos no final. Kátia, eu vou pegar no seu pé. Kátia nunca mais entra numa live aqui. Ela tá rindo do outro lado. Hoje para mim é muito complicado me envolver com outra pessoa. Quando vejo qualquer vestígio do outro, me desapego, eu me afasto. Não, não. É isso que você não pode fazer. Você não pode viver em função do que você vivenciou com o outro, porque aí você está se sabotando. Aí você precisa trabalhar isso dentro de você, porque aí ele deixou o ferrão dele dentro de você. Aí ele tá te matando. Não, você tem que ser feliz, você tem que ter as suas histórias, você tem que buscar encontrar outras pessoas. Você não pode deixar ele te manipular. Ele está manipulando a tua mente mesmo distante de você. Porque ele criou uma prisão em você. Ele criou uma prisão mental em você. Aí você vai morrer sem ter ninguém. Não, não faz isso com você, não. Não, não faz isso. Não faz isso. Porque às vezes você está criando uma paranoia dentro da tua mente, tá? Achando que tá vendo vestígio do outro onde de repente nem tem, tá? Você tá com tanto medo de se relacionar, que pode ser que nem exista e você tá criando. Não, porque pessoas têm defeitos, pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm conflitos, tá? E todos nós temos um nívelzinho, tá, de narcisismo. Só que o narcisismo patológico, ele é diferente. Então, depois você até vem conversar comigo no privado para a gente poder esclarecer algumas coisas. Mas não entra nessa paranoia, não. Não entra nessa paranoia mesmo, por favor. Porque tem homens e tem homens, tem mulheres e tem mulheres, tem pessoas e tem pessoas. Não deixa isso fechar a tua mente. Não, não, não. Por favor, não deixe isso fechar a tua mente, não. Senão, eu não posso ter uma outra pessoa na minha vida. Já conheci pessoas que têm caracteres parecidos, mas não eram iguais ou não tinham a personalidade que o meu ex tinha. E tá tudo bem. Não era um narcisista e tá tudo bem. Tinham outras questões. Então, não vamos começar a generalizar. Você está com medo tão grande, tão absurdo, que você está generalizando. Ou também tem uma outra questão. O teu medo pode estar atraindo narcisistas. E aí, é o que eu te falei, a gente vai conversar no particular para ver isso daí também. Porque são N situações, são N portas que podem estar sendo abertas. São N portas. Tem o seu medo, e aí a gente sabe, né? Que a gente vibra, a gente é energia. E a gente vibra, então o que eu estou vibrando atrai. O seu medo pode estar atraindo narcisista. Tem a outra questão também. A tua paranoia pode estar fazendo você enxergar aquilo que não existe. O outro pode estar vindo e você pode estar fazendo uma leitura totalmente errada dessa pessoa. O outro pode estar vindo para você, como eu te falei, todos nós temos características narcisistas, até você, só que isso não quer dizer que você ou eu somos narcisistas, porque existe o narcisista patológico
depois eu explico isso. Narcisismo patológico é uma coisa doentia e ele pode estar vindo para você, né, as outras pessoas. E se ele é um narcisista, o que é um narcisista? Eu e você. Uma pessoa que, né, se acha, quer ser o centro da atenção, gosta muito de falar de si, é muito convencido, é um pouquinho arrogante, mas isso não faz dele um narcisista patológico. Aí, de repente, tá vindo esse cara para você, você tá achando que é um narcisista, e não é. Então, são várias janelas que podem estar sendo abertas, são só suposições, tá? E você tá achando que é o mesmo cara, que é o mesmo perfil. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção, vamos ver direitinho. Conversa comigo no meu WhatsApp, no particular, porque não tem motivo, não é isso de você se afastar e estar ficando sozinha esse tempo todo, não. Você merece ser feliz, ser uma pessoa bacana pra caramba. Vamos tirar esse pó. Já falei, vamos varrendo, vamos varrendo, vamos varrendo. Vamos desapegar as situações do passado. Você está pegado às situações do passado. Vamos desapegar, vamos viver. Por favor, vamos viver, gente. Vamos tirar a poeira do passado e vamos viver. Vocês estão pesadas. Vamos viver. Vamos viver. A gente precisa viver. O tempo passa muito rápido. Vamos viver. As situações que nos acorrentavam no passado não podem nos acorrentar mais. Está na hora da gente viver. Está na hora da gente tirar o trapo do passado. Vamos olhar para frente, é para frente que se anda. Tem muita coisa boa vindo. Vamos ter sonho, ó. Quero ter sonho, é um relacionamento novo. Vamos ter um relacionamento novo, vamos ter uma vida nova, vamos ter uma perspectiva nova. Vamos começar essa segunda com projetos para uma semana boa, uma semana de ânimo, uma semana leve, uma semana diferente. Então, o que eu quero? Eu quero conhecer uma pessoa. Vou conhecer uma pessoa com outros olhos, não com olhos de comparação. Porque se eu já vou me relacionar com olhos de comparação, nem é para me relacionar, gente. Vamos conhecer sem julgamento? Sem julgar, porque às vezes a gente fica assim, ó. Aí não dá, não faz isso. Já tá? Não. Raio-X. Não. Vai leve, vai tranquila, desapega. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser ingênua, tem que ser boba, tem que se entregar. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que a gente tem que conhecer a pessoa, aquela pessoa ali que está na frente da gente. Aquela pessoa que está ali, é fulano, é Josenibaldo, olha que nome lindo, Josenibaldo que está ali na frente. Então, conhecer Josenibaldo que está ali na minha frente. Então, vamos lá, tá, então, vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer a história dele, que veio, que tem 12 filhos. Então, vamos lá, 12 filhos, casado 20 vezes, paga 30 pensões. Então, vamos lá, conhecer a história dele. Oi, Fati. Conhecer a história dele, saber quem é, de onde vem, para onde vai, o que faz, o que deixou de fazer. Entendeu? Oi, tubarão do marketing. Oi, amor. Entende? Saber. E aí, quando a gente conhece, quando a gente sabe, quando a gente tem esse entendimento, que a gente pode ter um julgamento. Não ter um julgamento a partir do outro que passou. Porque
Porque senão, se a gente tem um julgamento a partir do outro que passou, ferrou, aí não dá. Então, vamos viver uma vida nova? Vamos viver uma semana nova? Vamos viver uma semana leve? Então, vamos. Desapega, 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 desapega. Essa é a semana do desapega, gente. Essa é a semana que eu quero ver todo mundo desapegando. Eu já comecei ontem. Ontem já desapeguei, gente. Já comecei minha semana desapegando. Ah, gente, obrigada. Já comecei ontem já jogando fora, como eu falei, já peguei. Ontem eu já peguei a minha vassourinha, já... Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Ontem já comecei. Já varrendo, ó, já varrendo, já tirando poeira, já varri. Por quê? Porque a semana tem que ser leve, a minha semana tem que começar boa, segunda energética. Vamos energizar, trazer energia boa, gente. Semana boa, semana leve, semana de energia, semana pra cima, semana vibrante. O que você quer para essa segunda? Coloca aí para mim, o que você quer para essa segunda? Eu quero energia, eu quero vida. Isso que eu quero para minha semana. Eu quero energia, eu quero vida. O que você quer para a segunda? Eu já comecei desde ontem desapego. Eu já desapeguei ontem. Sabia que eu já desapeguei? Por isso que eu estou trazendo hoje, que é a semana do desapego, que é a prática do desapego. Já desapeguei de situação, já desapeguei de pessoa tóxica, já desapeguei de sentimento e já desapeguei de lugar que não me cabe mais. E você? E você? Qual a tua palavra de chave? Qual é a tua palavra-chave? A minha é vida e a minha palavra-chave é vibração. Vida e vibração. E a sua palavra-chave? Para desapego. Coloca aí. A minha vida e vibração. Porque é isso que eu estou vibrando no meu desapego, dessa semana de desapego. Eu quero vida, eu quero vibração. Porque é isso, ó. Já deixei ir, então agora eu quero vibrar. Já deixei ir, então agora eu quero vibrar. Eu quero vibrar. E você? Você que já deixou ir, quer fazer o que agora? Porque depois que a gente deixa ir, a gente precisa de alguma coisa para deixar no lugar. Já desapeguei, então algo tem que ficar no lugar. O que ficou no seu lugar? O que ficou no teu lugar? No meu lugar ficou vibração. E no seu? E no seu, tubarão do marketing, ficou o quê? Hã? Eu tô vibrando, eu tô curtindo aqui. Tô curtindo o meu desapego. Ixalá! Ai, que segunda maravilhosa! Que segunda energética boa! Vocês não têm noção dessa segunda. Segunda maravilhosa, 13 de maio de 2024. Vibração! Vibração! Viva a vida! Viva a vida porque ela é maravilhosa, gente! Desapegue de coisas ruins, desapegue de coisas negativas, desapegue de pessoas tóxicas, de pessoas que te fazem mal, desapegue de lugares
que não te respeitem, de lugares que não te aceitem. Desapegue, desapegue. Desapegue de sentimentos que estão dentro de você e que te fazem mal. Desapegue, desapegue. Desapega, 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 desapega. Viva